Em um dos mais intrigantes mistérios da ufologia mundial, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais se tornou o epicentro de eventos que desafiam a lógica e a ciência. Varginha, um município de rotina pacata e paisagens bucólicas, viu sua tranquilidade ser abruptamente interrompida em janeiro de 1996, quando relatos de um objeto voador não identificado e a suposta captura de criaturas extraterrestres a catapultaram para o centro das atenções globais. Este é o caso Varginha, um enigma que quase 3 décadas depois continua a fascinar e dividir opiniões, tornando-se um marco na história da ufologia brasileira. Antes de 1996, Varginha era conhecida principalmente por seu café de alta qualidade e por ser um importante polo comercial da região. Seus habitantes levavam uma vida simples, longe dos holofotes e das grandes manchetes. No entanto, a partir daquele janeiro fatídico, a cidade seria para sempre associada a seres de outro mundo, a acobertamentos militares e a um mistério que perdura. O impacto imediato das notícias foi avassalador. Inicialmente, houve um ceticismo natural, a incredulidade perante algo tão extraordinário. Mas, à medida que os relatos se multiplicavam e os depoimentos ganhavam força, a crença popular começou a se solidificar, alimentada pela ausência de explicações oficiais convincentes e pela persistência das testemunhas. A grande questão que paira no ar e que nos move a investigar este caso é o que de fato aconteceu naquela noite fria de 20 de janeiro de 1996. Será que um objeto voador não identificado realmente caiu nas proximidades de Varginha? E mais perturbador ainda, teriam seres de outro planeta sido capturados por forças militares brasileiras? Ao longo desta jornada, mergulharemos nos relatos mais detalhados, analisaremos as supostas evidências e confrontaremos as diversas teorias que tentam dar sentido a esse quebra-cabeça cósmico. Os depoimentos das 3 jovens, Kátia, Liliane e Valquíria, que afirmam ter visto uma das criaturas, são o ponto de partida de uma narrativa complexa, onde civis e militares se entrelaçam em um enredo de segredos e revelações. A promessa é explorar cada faceta, desde as descrições dos seres até a movimentação de tropas e veículos não identificados, que intensificaram a sensação de que algo extraordinário estava em curso. A presença de militares, com seu silêncio e as evasivas oficiais, apenas aumentou o véu de mistério que cobriu Varginha. Este caso não é apenas uma história de avistamentos, é um estudo sobre a natureza humana diante do desconhecido, sobre o poder do testemunho e a fragilidade das explicações oficiais. Varginha se tornou um símbolo da controvérsia e da polarização de opiniões, onde céticos e crentes debatem acaloradamente sobre a veracidade dos fatos. Os eventos daquele ano moldaram a identidade da cidade e deixaram uma marca indelével na memória coletiva. Prepare-se para desvendar as camadas deste enigma, onde cada relato nos aproxima ou nos afasta da verdade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A relevância de Varginha para o caso não se limita apenas ao local dos avistamentos, mas também à sua posição estratégica no sul de Minas, uma região com histórico de avistamentos ufológicos menos documentados, mas presentes no folclore local. O Brasil de 1996 vivia um período de relativa estabilidade política e econômica, mas a mídia, já em expansão, estava ávida por histórias que pudessem capturar a atenção do público. O caso Varginha, com sua mistura de mistério, elementos militares e a possibilidade de vida extraterrestre, era o prato cheio para jornais e televisões, que logo transformaram a pacata cidade em um palco de especulações e sensacionalismo.
Antes de Varginha, o país já havia registrado outros avistamentos notáveis, como a Operação Prato, na Amazônia, mas nenhum com a riqueza de detalhes e a quantidade de testemunhas como o incidente de 1996. A noite fatídica de 20 de janeiro de 1996 é o ponto de partida para a cronologia dos acontecimentos. Relatos iniciais descrevem a queda de um objeto voador nas proximidades da cidade. Moradores da zona rural teriam ouvido um estrondo e visto uma fumaça, indicando a aterrissagem ou queda de algo incomum. No entanto, o que realmente catapultou o caso para o imaginário popular foi o encontro de 3 jovens, Kátia, Liliane e Valquíria. Elas caminhavam por um terreno baldio por volta das 15h30 daquele dia, quando se depararam com uma criatura agachada, que descreveram como tendo aproximadamente 60 metros de altura, pele marrom avermelhada, cabeça grande com 3 protuberâncias e grandes olhos vermelhos, sem pupila ou íris. A criatura parecia ferida ou debilitada e o pânico tomou conta das meninas, que fugiram aterrorizadas. Esse foi o primeiro e mais icônico testemunho do ET de Varginha. Após o avistamento das jovens, a história se torna ainda mais complexa e controversa. Relatos subsequentes, muitos deles anônimos ou off the record, sugerem que forças militares, incluindo o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros, foram acionadas. A narrativa predominante entre os ufólogos e pesquisadores como Ubiratã Guimarães, Vittorio Pacatini e Ademar Gevaerd é de que a criatura avistada pelas jovens foi capturada e transportada. Há descrições de uma operação sigilosa, com viaturas militares e um caminhão do exército cercando a área e levando a criatura, que estaria viva, para um hospital local ou para uma base militar. Mas a história não parou por aí. Acredita-se que não houve apenas uma, mas 2 criaturas envolvidas no incidente. Uma segunda criatura, também ferida, teria sido resgatada em outro ponto da cidade por equipes de resgate, possivelmente do Corpo de Bombeiros. Testemunhos de médicos e enfermeiras que preferiram manter o anonimato por medo de represálias sugerem que essas criaturas foram levadas para hospitais da região, onde teriam recebido atendimento inicial antes de serem transferidas para destinos desconhecidos, como a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações ou mesmo para os Estados Unidos. A suposta remoção de destroços do OVNI e dos corpos das criaturas, sob forte esquema de segurança para locais ainda não revelados, alimenta a teoria de um acobertamento governamental massivo. Nos primeiros dias e semanas que se seguiram, a imprensa local e nacional, embora inicialmente cética, começou a se interessar cada vez mais pelo caso. O jornal Folha de São Paulo e outros veículos de grande porte enviaram repórteres a Varginha, transformando a cidade em um verdadeiro circo midiático. As 3 jovens testemunhas principais, Kátia, Liliane e Valquíria, tornaram-se figuras centrais, suas descrições detalhadas da criatura sendo repetidas incessantemente. Os militares envolvidos, por outro lado, mantiveram um silêncio quase absoluto, emitindo apenas declarações oficiais, que negavam veementemente qualquer envolvimento com OVNIs ou criaturas extraterrestres, classificando os relatos como fantasias ou confusões. No entanto, os relatos off the record de alguns militares, que contradiziam as versões oficiais, apenas adicionavam mais lenha à fogueira da controvérsia. Ufólogos e pesquisadores como Ubiratã Guimarães, Vittorio Pacatini e Ademar Gevaerd mergulharam na investigação, coletando depoimentos, analisando inconsistências e tentando montar o quebra-cabeça de um dos eventos mais enigmáticos da ufologia mundial, enquanto o mundo assistia, dividido entre a curiosidade e o ceticismo. Diante de toda essa efervescência, as teorias oficiais e céticas surgiram como uma tentativa de racionalizar o inexplicável.
A explicação oficial do Exército Brasileiro, que se tornou quase um mantra para os céticos, classificou o avistamento das jovens como a confusão de um animal selvagem, um macaco especificamente. Segundo essa versão, as características descritas pelas meninas seriam facilmente atribuídas a um macaco prego ou a alguma espécie semelhante, exacerbadas pelo pânico e pela imaginação infantil. A análise cética dos relatos apontava para as inconsistências e as falhas de memória inerentes a qualquer testemunho humano, especialmente em situações de estresse. Argumentava-se que a pressão da mídia e a busca por uma explicação sensacionalista haviam distorcido a percepção dos fatos, transformando um evento corriqueiro em um mistério interplanetário. Possíveis explicações naturais para os fenômenos observados, como a queda de um balão meteorológico ou detritos espaciais, foram levantadas para justificar o objeto voador, enquanto a histeria coletiva explicaria os seres. No entanto, para muitos, essas explicações eram insuficientes e apenas reforçavam as teorias da conspiração. A hipótese da queda de uma nave extraterrestre e a recuperação de seres por parte das Forças Armadas ganhou força. O acobertamento governamental, com a negação veemente dos militares e a supressão de evidências, tornou-se o pilar central dessa narrativa. A conexão com outros casos ufológicos, tanto no Brasil quanto no mundo, alimentava a teoria de uma agenda global de acobertamento, onde governos estariam sistematicamente escondendo a verdade sobre a presença alienígena na Terra. O ET de Varginha, com sua descrição detalhada, pele marrom avermelhada, grandes olhos vermelhos e protuberâncias na cabeça, tornou-se um ícone dessa crença. Testemunhos de militares arrependidos ou anônimos que contradiziam as versões oficiais e corroboravam a presença de criaturas, embora escassos e difíceis de verificar, eram vistos como a prova definitiva de que algo extraordinário havia acontecido e estava sendo ocultado. Varginha, de uma hora para outra, deixou de ser apenas mais uma cidade pacata do interior mineiro para se transformar em um ícone da ufologia brasileira e mundial. O legado do caso transcendeu as investigações e depoimentos, moldando a identidade da cidade. Varginha abraçou seu destino e se autodenominou a capital mundial do ET, um título que, para muitos, é motivo de orgulho e, para outros, de curiosidade. Esse fenômeno impulsionou o turismo ufológico, com visitantes de todas as partes do mundo vindo em busca de respostas, ou apenas para sentir a energia do local. Lojas de souvenirs vendem miniaturas do ET de Varginha. Pontos turísticos foram criados em sua homenagem e a economia local, de certa forma, se beneficiou enormemente do mistério. A influência cultural do caso Varginha é inegável. Referências ao ET de Varginha surgiram em filmes, séries, livros e documentários, perpetuando a lenda e mantendo viva a chama da curiosidade. O mistério de 1996 se tornou parte do folclore moderno brasileiro, um lembrete constante da busca humana por vida extraterrestre e do papel da ciência em desvendar o desconhecido. A reflexão sobre a vastidão do universo e as possibilidades da existência de outras formas de vida é um dos legados mais profundos do caso. Varginha permanece um enigma, um ponto de interrogação gigante na história da ufologia. Apesar das explicações oficiais e das análises céticas, a persistência dos relatos, a coerência em certos depoimentos e o impacto duradouro na cultura e na mente das pessoas impedem que o caso seja simplesmente descartado. A eterna pergunta: estamos sozinhos no universo? Ecoa nas ruas de Varginha, reverberando em cada canto e em cada história contada. O caso Varginha é mais do que um incidente ufológico. É um espelho que reflete nossa fascinação pelo desconhecido, nossa capacidade de criar mitos e a incessante busca por verdades
que talvez nunca sejam completamente reveladas. E assim, o mistério do ET de Varginha continua a nos desafiar, a nos intrigar e a nos fazer olhar para o céu com uma curiosidade renovada.